Oi, 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 gente boa de Deus. Olha só, esse é o Caio Responde e eu já vou iniciar com a primeira pergunta, que diz aqui: Caio, seguindo o seu raciocínio, exceto os 4 evangelhos, os demais livros do Novo Testamento, especialmente os ensinos de Paulo, também precisam passar pelo crivo hermenêutico de Jesus? Isso é uma pergunta sobre Jesus, a chave hermenêutica. Sim, a resposta é sim, porque os 4 evangelhos são assim. Você tem pequenas diferenças que autenticam um ao outro, o que já não é o caso dos evangelhos apócrifos, encontrados especialmente há não muito tempo atrás em Nag Hammadi, no Egito. Alguns deles dizem frases de Jesus, praticamente nenhum deles tem narrativas de histórias de Jesus, e o que eles contam ali são coisas muito fragmentadas que você encontra, todavia, nos 4 evangelhos. Esse argumento de quem diz, não, precisa haver os evangelhos de Nag Hammadi, os evangelhos gnósticos, é porque a ênfase gnóstica é que o reino de Deus está dentro de nós, e nos 4 evangelhos não. Quem diz isso nem lê os evangelhos de Nag Hammadi, nem lê os 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos dizem que o reino de Deus está dentro de nós. Aí, voltando então à sua pergunta, sim, os 4 evangelhos nos dão o corpo descritivo de quem Jesus foi, do que Jesus fez, do que Jesus ensinou, do que Jesus encarnou como relacionalidade no cotidiano dele e como Jesus gestuou e expressou cada verdade que ele apresentou às pessoas, no falar e nos atos e movimentos dele. Sim, é isso aí que é a palavra de Deus. O Verbo encarnado é a única palavra de Deus. Não é o Deuteronômio de Moisés, nem Números, os Salmos. Tem palavra de Deus em cada uma dessas coisas, mas elas não são a palavra de Deus. Moisés mesmo, após receber o que ele declarou serem as coisas que a ele tinham sido dados, de acordo com Hebreus, por anjos, pelo ministério de anjos, é o que Hebreus no Novo Testamento diz, avisou que elas não eram realidades absolutas e definitivas, que viria um outro depois dele, que a esse sim se deveria ouvir em todas as coisas, porque ele seria a completude de tudo que Moisés, milhares de anos antes, não alcançava. E o escritor de Hebreus diz que tudo aquilo que havia no Velho Testamento eram sombras, símbolos, arquétipos, imagens, projeções. Era como quem enxergava de dentro da caverna de Platão, só as sombras. Moisés foi um habitante da caverna de Platão. Davi foi um habitante da caverna de Platão. Isaías já foi um habitante da caverna de Platão com a cara meio para fora, já começando a ver a luz verdadeira da realidade. E alguns outros profetas também. Por isso Jesus dá um tratamento especial aos profetas do Velho Testamento. Jesus os trata de maneira superior aos demais, aos juízes, aos guerreiros, aos reis, que nem são mencionados, exceto Davi, colocando no lugar certo. Se Davi é o cara, Jesus pergunta, por que ele chama o filho dele, Messias, de meu Senhor, e diz que esse está assentado à destra do trono das alturas? Não é porque ele sabe que ele é inferior àquele que viria? Isso é Jesus perguntando, com uma resposta implícita já dada. Então, para trás, tudo tem que passar por esse filtro. E aí quem está fazendo, por exemplo, o meu curso O Poder dos Salmos, vê como eu uso todo dia na prática a Jesus como chave hermenêutica para ver o que fica dos salmos. Aí, usando Jesus como chave hermenêutica, existem salmos que são totalmente evangélicos, no sentido de que carregam a qualidade do evangelho. E tem salmos totalmente não evangélicos. Como eu vi outro dia aqui, para os alunos que estão fazendo o curso comigo, no Salmo 109, Davi, que é um cara cheio de projeções do Evangelho, que de vez em quando emanam dele lindamente,
No Salmo 109, o cara não tem nada de evangelho ali. Ele está com raiva, querendo a morte de todo mundo, a destruição, está zangado. É uma expressão de uma alma boa, porém primitiva, deseducada, porque não tinha tido a chance de ser educada em Cristo Jesus. Isso no Velho Testamento. No Novo, é a mesma coisa. Pedro não era a palavra encarnada. Pedro cometeu erros o tempo todo e os evangelhos, os 4, mostram os muitos equívocos de Pedro. É o rei dos equívocos, Pedro e João, e também os acertos maravilhosos. E quando ele acerta, Jesus diz que foi revelação do nosso Pai que está nos céus, para ele. A mesma coisa se pode dizer de qualquer outro apóstolo que acertaram na observação e na interpretação de quem Cristo foi, fez e ensinou, num tempo em que nem tinha evangelho escrito, eles estavam recorrendo à sua própria memória, e como também Paulo, não era o evangelho, nem era a palavra, e nem tudo que ele disse era inspirado. Paulo não tinha a menor ideia de que ele ia ser lido como ele próprio Paulo leu o profeta Isaías, ou como ele próprio Paulo leu alguns salmos que ele via que eram completamente coincidentes com o Espírito de Cristo do Evangelho, ou como ele lia Isaías 53, ou como ele ouvia os ensinamentos de Jesus. Ele não tinha a menor ideia disso. Ele ia ser guindado por uma posição de semidivindade, de demiurgo da revelação. Ele não tinha a menor ideia disso. Então ali, se Paulo tivesse a presunção de que o que ele está dizendo, o que ele está ensinando e falando ia ser algo assim, ele não teria nem mencionado o nome de pessoas. Mas é tão coloquial o que ele fala em quase todas as epístolas dele, que quando ele não começa com os destinatários, ele termina, como em Romanos, dando uma lista sem fim de amigos e amigas e gente judia, não judia, gente grega, gente de outras etnias, gente africana, gente de Cirene, lá na África, gente de grupos os mais variados, de parentelas dele que já estavam em Cristo antes de ele se converter. Ele vai mencionando isso tudo porque ele está falando com amigos. E tem uma segunda coisa, ele não só está falando com amigos e querendo instruir pessoas conforme o entendimento que ele tinha adquirido do Evangelho de Cristo, mas ele também tenta diminuir as implicações gritantes de comportamento que havia nos pequenos núcleos de comunidade de fé que ele ia plantando em cidades diferentes. Não eram mega churches, não era nada disso, eram pequenos núcleos, em casas, em praças, em bosques, em pátios, em margens de rios, em lugares serenos, grupos pequenos, onde tinha um líder ou dois, um presbítero, tinha alguns que se dedicavam a alguns serviços de natureza de socorro social e assistencial, que vieram a ser chamados de diáconos, que é apenas um nome que significa garçom, ou aquele que serve, que cuida das mesas, das necessidades, da fome, do lamento ou da orfandade dos indivíduos designados para esse papel, como outras coisas que ele imagina que funcionariam de modo organicamente natural, como manifestação dos dons do Espírito Santo emanando do coração de cada pessoa sincera da comunidade de fé. Mas, por outro lado, ele é filho do tempo dele, onde havia senhores e havia escravos e havia libertos, que compraram a sua libertação ou foram libertados por senhores generosos. Então ele tinha esses quadros e havia senhores perversos, como havia senhores de escravos, os bons, generosos, humanos. Aos humanos ele tem a coragem de dizer o que disse a Filemon: eu peço que tu recebas a Onésimo, que foi teu escravo, e que eu gerei em Cristo, porque ele foi acabar na cadeia ao meu lado, na fuga dele, caiu aqui, e eu estou devolvendo a ti. E peço que tu recebas não mais como escravo, mas como um irmão amado e útil a ti. O nome Onésimo significava o oposto disso, uma pessoa sem utilidade.
E Paulo faz um trocadilho dizendo, olha, eu estou te devolvendo um homem cheio de utilidades para ser teu irmão na vida, não mais teu escravo. Acolhe-o. Faz isso por mim e por ti, faz isso por amor a mim e por amor ao Evangelho e por amor a ele, que é teu irmão em Cristo. Então, o tempo todo você vê Paulo tentando diminuir as implicações daquelas coisas que eram muito pesadas, gravosas, estúpidas, patriarcais ou patrimoniais, daquele capitalismo escravagista que era comum em todos os lugares. E as pessoas não eram divididas nos dias de Paulo pela cor da pele. Havia pretos ricos e charmosos e bonitos e desejados e interessantes, tanto quanto havia brancos, louros, de olhos azuis, bárbaros, vikings, saxões que tinham se tornado escravos. E não tinha nada a ver com cor de pele, como depois se tornou. Tinha a ver com condição social, ou com ter sido aprisionado numa guerra, ter se tornado despojo da batalha, e aí a utilização daquele ativo, porque era um ativo econômico, era colocar o indivíduo para ser escravo trabalhando como um androide. Já faz e fará nos próximos anos, prestando todo tipo de serviço com diligência e com inteligência, e com uma necessidade de não errar. Então Paulo vem escrevendo aos Colossenses, aos Efésios, e dá conselhos que para nós não são mais ideais. Não estão mais nem em questão, porque a nossa Constituição brasileira é bem mais elevada do que os conselhos que Paulo dá a maridos em relação a tratar suas mulheres, as mulheres como responderem aos seus maridos, os pais com os filhos com os pais. A nossa Constituição levantou o sarrafo. Então o que Paulo diz lá é algo que ficou até vencido pela própria evolução da consciência social promovida no ocidente da Terra, e o Brasil, nesse sentido, tem uma das melhores constituições, uma das mais humanas, e uma Constituição que foi feita num espírito extremamente evangélico, no sentido daquilo que carregue a qualidade do Evangelho no trato humano. Então é claro que se eu tenho uma Constituição que já ergueu o padrão das relações sociais para um nível superior ao que Paulo conseguia erguer há 2000 anos atrás, para fins de aplicação no cotidiano difícil, patriarcal, xenófobo, machista, dominador, controlador, musculoso, olímpico dos homens guerreiros e gladiadores. Esse era o padrão de poder e força, ou então era o poder político dos generais, dos imperadores e tudo mais. Fora isso, era o poder do macho, do másculo, da força, de esmagar, de poder. Tudo isso, Paulo, todavia, para ele mesmo, não queria. Ele só falava disso para diminuir o agravo para os outros. Mas ele próprio diz, escrevendo aos Colossenses, onde depois ele vai dizer, olha, servo, aprenda a responder ao seu Senhor, e você que é senhor de escravos, aprenda a tratar os seus escravos. Você que é marido, aprenda a tratar sua mulher. Você que é mulher, aprenda a tratar seu marido. Vocês que são filhos, aprendam a tratar seus pais. Vocês que são pais, aprendam a tratar seus filhos. Hoje em dia está tudo superior a isso, na nossa legislação. Mas Paulo mesmo cria para ele e para a prática do cotidiano dele em algo totalmente diferente. Ele diz, antes de dar esses conselhos aos Colossenses, que em Cristo Jesus não havia nem judeu, esse cultozinho a judeu que a gente vê, o cristianismo, os cristãos e os evangélicos, especialmente os pentecostais, realizarem hoje, adorarem esse bezerro de ouro pintado de azul e branco com uma estrela de Davi na testa. É um culto idolátrico, acrítico, alienado, horroroso. Ele diz, não há judeu, não tem nenhuma superioridade de judeu. E ele era judeu da tribo de Benjamim. Nenhuma. Nem grego. Por que grego? Porque os gregos foram vencidos pelos romanos, mas tomaram a mente dos romanos com sua filosofia e com seu panteão. Então os romanos eram operativamente poderosos, mas quem controlou a cabeça deles, tanto religiosa quanto filosoficamente, e até do ponto de vista dos ensaios republicanos e democráticos, que os romanos demoraram mais a eles a cederem,
foram os gregos o tempo todo. Havia uma superioridade intelectual grega nos dias de Paulo, inquestionável. Mas ele diz, em Cristo Jesus não há homem nem mulher, não tem essa coisa de homem ser maior que mulher, não há diferença entre judeu, grego, bárbaro, cita, escravo, livre, preto, branco, etnias, nada. Não há sexismos em Cristo. Tudo isto em Jesus dos evangelhos estão mortos. Porque Paulo via como Jesus tratou as mulheres. Como para ele não tinha nenhuma diferença, como Jesus não tinha fobia do feminino. Em nenhuma perspectiva ou dimensão, ele tratava as mulheres com carinho. Ele aceitava o carinho delas, o toque delas, o trato delas, o afago delas, os gestos de bondade, as expressões de carinho estético delas para com ele, o emperfumamento, o embalsamamento em vida, o derramar de lágrimas aos pés dele, o enxugar com os seus cabelos, Maria, irmã de Marta e Lázaro, assentada aos pés dele, aprendendo embebecidamente. Tudo isso dos evangelhos mostra que para Jesus não tinha diferença entre Lázaro, Marta e Maria, entre os seus apóstolos e as mulheres que o seguiam desde a Galiléia, como diz Lucas 8, o servindo. Por isso Paulo diz que em Cristo não há homem nem mulher. Agora, para aquele povo de Corinto, de Colossos, de Éfeso, de Herápolis, do Vale do Lico, dos lugares onde ele evangelizava, havia diferença, havia escravos livres, havia uma cultura greco-romana poderosa, esmagadora, machista, dominadora, patriarcal. Ele sabe que não dá para enfrentar isso do dia para a noite, aí ele começa a educar. Mas ele próprio sabia onde estava a referência dele. De modo que, porque está escrito, e porque os cristãos fizeram das cartas de Pedro, de Paulo e dos apóstolos narrativas ou doutrinações em estado e em pé de igualdade, com que Jesus falou, a palavra de Deus de capa a capa, presa entre capas, aí fica assim indistinto o que Jesus disse do que Paulo disse. Aí Paulo diz uma coisa que Jesus não fez, não ensinou, não praticou, fica todo mundo sem querer botar aquilo em confronto, e aí, pela via das dúvidas, como Paulo fala de igreja, de presbítero, de diácono, disse, então a igreja tem que ser a imagem e semelhança de Paulo, ou de Pedro, que fala a mesma coisa, ou de alguns outros apóstolos que dizem a mesma coisa. Aí, conclusão, a igreja pegou o pior dos apóstolos, o que eles falaram como remédio, como band-aid de uma hora e de um tempo, e relegaram a um plano absolutamente secundário o absoluto do que Jesus ensinou, pelo que a gente deve avaliar o Velho Testamento, tanto quanto o resto do Novo Testamento, porque Paulo não é a palavra de Deus, ele é apenas um discípulo dos mais elevados e enlevados, que compreendeu o Cristo eterno melhor do que todos os demais. Mas a sua fala pastoral, aplicada a um cotidiano comunitário, tem um reducionismo enorme, que nem corresponde à própria mente dele e nem às práticas de relação humana, social, fraterna e de amizade dele. Ele só está diminuindo as implicações de gravosidade dominadora por parte dos homens naquelas comunidades para as quais ele escreveu aquelas cartas, que ele não imaginou que iriam ficar sendo lidas até o dia de hoje, querendo nós afirmar aqueles hábitos e costumes que já estão extintos, graças a Deus, na nossa sociedade, como se eles ainda estivessem valendo. Eles morreram até na nossa Constituição, quanto mais em relação a Jesus e à cruz. A cruz matou tudo aquilo em relação ao que Paulo dá conselhos para diminuir a gravosidade daquelas práticas num ambiente que queria ser evangélico, no sentido daquilo que carregue a qualidade da prática do ensino e do Evangelho de Jesus, gestuado e ensinado por ele. Isso é o que eu digo resumidamente no meu curso. Então, por favor, façam o meu curso. Jesus, a chave hermenêutica, porque essa tua pergunta aqui, fora do curso, eu já devo ter respondido, assim, por baixo, umas 400, 500 vezes. Mas você vai me dizer que nunca ouviu. É claro, você chega aqui no Instagram, mal assiste o que está lá. Não me frequenta no YouTube.
onde a gente muito mais madura que vai para lá, que não quer assistir uma coisinha de 18 segundos, nem de 3 minutos no máximo. Quer ficar uma hora e meia aprendendo com a Bíblia aberta, checando, como os bereanos, vendo se uma coisa corresponde à outra. Esse pessoal aí está crescendo avassaladoramente. E os que não têm nenhum preconceito contra mim, não têm inveja de mim, não têm ciúme de mim, não têm raiva de mim, não são como os jovens acadêmicos evangélicos, que não viveram no meu tempo, nem vivem comigo hoje, estudaram teologia, fizeram alguns cursos um pouquinho melhores, entenderam um pouco melhor as coisas, não são tão evangélicos no pior sentido da expressão, conforme a gente os vê, quase que generalizadamente no Brasil inteiro, fazem parte de uma minoria que não dá nem 0,5% do escopo evangélico, mas ficam magoados comigo quando eu digo os evangélicos, porque eles fazem parte do 0,5% que é diferente. Aí eles querem que eu diga toda vez, os evangélicos menos 0,5% diferentes não são assim. Mas eu cansei, eu passei a vida sendo o 0,5% diferente e dando cara que não correspondia à verdade dos fatos, porque os fatos sempre foram esses, cujas caras vocês todos conhecem muito bem agora. Então essa garotada que está aí entre os 30 e os 45, ficam todos magoados, porque eles não conseguiram sair da igreja evangélica, nem precisam sair, nem quiseram sair, e ficam com raiva quando eu digo os evangélicos são assim. Mas são. O teu 0,5% não significa nada. Nada, só se fosse num exame laboratorial. Mas para fins históricos de consumo, você, que é parte desse meio evangélico, meio ponto evangélico, 0,5%, que compreende diferente, é de uma inexpressividade tão grande que não dá para eu usar a tua diferenciação como validação do dessignificado do resto. Mas eles ficam ofendidos. Você